Olá, bem-vindo. Este vídeo é uma resposta a um questionamento de um amigo muito querido e nele vamos explorar uma questão que divide estudiosos há séculos. Qual é a relação entre Jesus e a criação? Mais especificamente, vamos analisar isso não através de interpretações teológicas posteriores, mas pelo contexto original bíblico das Escrituras e dos escritos sagrados para trazer umas entre tantas explicações para esse fenômeno. Quando ele me perguntou sobre Colossenses 1,15, ele não estava apenas me questionando sobre Jesus ser o princípio, mas na realidade ele me fez pelo menos 6 perguntas que ele nem percebeu ter feito. Então vai aqui as minhas respostas. A pergunta inicial é simples. Se a Torá ou a palavra de Deus é o princípio da criação no judaísmo e Jesus é descrito como o princípio da criação no Novo Testamento, o que isso realmente significa? E mais importante, Jesus é adorado como Deus ou como um agente divino subordinado? Vamos investigar isso através dessas 6 perguntas principais, começando pelo fundamento judaico, a Torá como primeira criada. E a primeira pergunta é: a Torá como primeira criada, o que significa? No judaísmo rabínico clássico, encontramos uma ideia fascinante, que a Torá foi criada antes do próprio mundo. O Talmud, Nedarim 39b, lista 7 coisas criadas antes do universo. E qual é a primeira? A Torá. Após ela vem o arrependimento, o Jardim do Éden, o Guerrinom, o Trono da Glória, o Templo e o nome do Messias. Isso não significa que a Torá seja um ser divino separado. Significa que ela era o plano divino, um blueprint que Deus consultou antes de criar o cosmos. E é como um arquiteto que consulta os seus planos antes de construir. O Midrash em Bereshit Rabbah 1.1 expande essa ideia de forma poética. Ele diz: o santo consultou a Torá e criou o mundo, porque a Torá declara: no princípio criou Deus. E este princípio aqui referido não é outra coisa senão a Torá. E observe essa linguagem, não é uma entidade separada, mas a sabedoria, a vontade estruturada, através da qual Deus criou todas as coisas. O Pirkei de Rabi Eliezer, um Midrash que é da época medieval, descreve ainda de forma mais metafórica. A Torá foi escrita com o fogo negro sobre o fogo branco e colocada sobre os joelhos de Deus antes dos céus e da terra. O Zohar vai além, afirmando que a Torá e o Santo Bendito seja são um só. Mas note, isso não significa dualismo ou uma divindade separada, é uma unidade. A Torá é inseparável de Deus. E esse conceito é crucial para entender o que vem a seguir, que é a segunda pergunta. Jesus como princípio primogênito da criação. Agora nós vamos analisar os textos do Novo Testamento onde Jesus é descrito como o princípio da criação. O primeiro deles é o Evangelho de João, que abre assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Percebeu o paralelo? João começa como Gênesis 1:1, no princípio, mas aqui ele identifica o verbo que em hebraico quer dizer davar, ou o conceito cabalístico logos, como Jesus. No judaísmo do Segundo Templo, o Logos era compreendido como um agente criador de Deus, similar à sabedoria em Provérbios 8:22. Não era uma segunda divindade, mas uma manifestação criadora da vontade divina. Então, Paulo, em Colossenses 1:15-17, expande essa ideia. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, e tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste. Aqui, o primogênito não significa primeiro criado, como alguns argumentos. No Tanar, ou no Antigo Testamento, em Êxodo 4:22, chama Israel também com a mesma palavra de primogênito entre as nações, mas Israel não foi a primeira nação da terra. Primogênito significa preeminência, honra, primazia e hierarquia nesse contexto. Já no Novo Testamento, em Hebreus 1, o autor afirma que Jesus é o resplendor da glória de Deus e expressa a imagem de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Em Apocalipse 3,14, Jesus diz: eu sou o princípio da criação de Deus. No contexto bíblico original, todos esses textos retratam Jesus como um agente criador, o mediador através do qual Deus fez o universo, similar à forma como a Torá era o princípio na literatura rabínica. E aí vamos para a pergunta número 3. Jesus se referindo ao Pai como Deus? E aqui está um ponto crucial em que muita confusão é causada, principalmente na literatura cristã. Jesus nunca se coloca no mesmo nível que o Deus Pai. Ao contrário, ele consistentemente se refere ao Pai como seu Deus. Veja, após a sua ressurreição, João 20:17, Jesus diz: vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Note bem, meu Deus, não o nosso Deus em igualdade, mas meu Deus em uma relação filial. Em João 17:3, a oração sacerdotal, Jesus define a vida eterna como conhecer o único Deus verdadeiro e como ele se coloca nisso.
como aquele que ele enviou, enviado pelos profetas, não como Deus. E se que o único é Deus, pode ser mais do que um. Então, independente de malabarismos teológicos do século III ou da metafísica, um e é uma matemática simples e exata. Então, no contexto judaico, isso ecoa com os padrões de profetas que submetem ao Deus único, Moisés, Elias, Jeremias, todos os agentes de Deus igualados a eles. E aí em Apocalipse 3:12 e 3:21, Jesus usa a linguagem de submissão, o templo do meu Deus, o trono do meu Deus, uma linguagem totalmente de filiação. Seguindo para a quarta pergunta, a adoração é exclusiva a Deus? Vamos ver. Agora, vamos ao coração da questão, a adoração. Quem deve ser adorado? Quando Jesus é tentado no deserto, o tentador oferece todos os reinos do mundo em troca de adoração. E qual é a resposta de Jesus? Ele cita Deuteronômio 6:13. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E repare, só a Ele a adoração é exclusiva. Jesus recusa qualquer desvio dessa verdade fundamental do monoteísmo bíblico original, que só Deus merece adoração. E quando ele dialoga com a mulher samaritana no poço, o tema também é a adoração. Os samaritanos adoravam no Monte Gerizim e os judeus em Jerusalém. Jesus transcende ambos e fala, mas vem a hora e tal, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. Está em João 4:23. Novamente, esse adorarão ao Pai. O Pai é o objeto exclusivo da adoração. E no contexto original, Jesus está reafirmando o Shema de Deuteronômio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. E isso é a confissão fundamental do judaísmo que Jesus praticou enquanto religião. Ele não apenas afirma, mas ele vive isso como sua religião. Pergunta número 5. Os apóstolos aceitam adoração? É ainda mais revelador. Veja como os apóstolos reagem quando recebem adoração. Em Atos 10, quando Pedro chega à casa de Cornélio, um centurião romano, ele se prostra diante dele em adoração. E qual é a resposta de Pedro? Imediatamente levanta e diz, levanta-te, pois eu também sou homem. Isso não é humildade falsa, é a preservação do monoteísmo original. Pedro não é objeto de adoração, apenas Deus. Em Atos 14, Paulo e Barnabé estão em Listra e a multidão tenta oferecê-los como deuses, como Hermes e Zeus. E o que fazem Paulo e Barnabé? Rasgam suas vestes em um ato de horror contra a idolatria e clamam em voz alta, nós também somos homens como vós, convertei-vos ao Deus vivo que fez os céus e a terra. E isso vai ecoar lá com Gideão em Juízes 8:22, que recusa ser rei para evitar que Israel caia em idolatria. Mesmo nos momentos apocalípticos do final do Novo Testamento, quando no capítulo 19 e no capítulo 22, quando João se prostra diante do anjo, o anjo corrige. Olha, não faças tal, não sou teu conservo, adora a Deus. A mensagem é clara que a adoração é exclusiva a Deus. Nem os apóstolos, nem anjos, nem profeta, nem ninguém merece a adoração, que é plena em Deus. E a última pergunta. Jesus recebendo honra, mas nem sempre adoração. E aqui está uma nuance que faz todo sentido quando você lê o contexto original. Há uma diferença entre honra e adoração. Quando o leproso se prostra diante de Jesus em Mateus 8:2, é uma súplica desesperada. E quando os discípulos o adoram para acalmarem o mar em Mateus 14:33, é referência a um taumaturgo. Quando as mulheres abraçam após a ressurreição, em Mateus 28:9, é uma saudação respeitosa. Observe que em nenhum desses momentos Jesus ordena a adoração exclusiva a si. Pelo contrário, João 4, logo após narrar esse evento de adoração, entre aspas, o relator nos mostra Jesus direcionando o culto a Deus, o Pai. Mesmo quando Tomé exclama, Senhor, meu Deus, em João 20, o contexto ali é de assombro diante de um ressuscitado. Não que ele estava chamando Jesus de Deus ali naquele momento. E é similar com a mulher sunamita que chamava Eliseu de Senhor, em 2 Reis 4. Ou como os discípulos chamavam os rabinos de mestre. Então, no contexto original, a prostração era um gesto cultural de reverência aos profetas, reis e mestres. Não era exclusivo para divindade, nem honra, nem submissão respeitosa. Jesus aceita a honra como profeta messiânico, mas nunca converte em adoração exclusiva dirigida a si mesmo. E os apóstolos, posteriormente, também recusam explicitamente qualquer adoração, redirecionando sempre ao Deus Pai. Agora, então, vou para a conclusão. Então, tudo isso, o que nos diz o contexto bíblico original? A primeira verdade, ou a primeira explicação, é que no judaísmo rabínico a Torá é descrita como princípio da criação, o plano eterno de Deus, o instrumento mediante ao qual o universo foi feito. Mas a Torá não é uma divindade separada e ela é a sabedoria estruturada de Deus.
A segunda verdade, no Novo Testamento primitivo, Jesus é descrito como linguagem muito similar, como princípio, como logos, o agente criador, mas novamente não como uma divindade coigual, mas como o mediador da vontade criadora de Deus. A terceira verdade, Jesus consistentemente se refere ao Pai como seu Deus. Ele não reclama, não pede para si igualdade de Deus. Ele reclama filiação, autoridade delegada e mediação. A quarta verdade, ou a quarta explicação, Jesus enfatiza a adoração exclusiva ao Pai. Ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirá, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A quinta verdade é que os apóstolos e os anjos recusaram explicitamente a adoração, redirecionando sempre para Deus. E eles preservam o Ihud, a unicidade absoluta de Deus. A sexta e última explicação, Jesus aceita a honra como profeta e como Messias, mas não converte em adoração. Não há uma distinção, há uma distinção clara, a honra social versus a adoração religiosa. E a última é exclusiva para Deus. Numa síntese final, quero dizer que no contexto bíblico original, sem teologias cristãs ou católicas ou qualquer doutrina humana, Jesus não é apresentado como igual a Deus. Ele é apresentado como Filho de Deus, o agente da criação, o profeta messiânico, a quem Deus trabalha, o subordinado ao Pai, mas revestido de autoridade delegada. Este é o pano de fundo que explica os textos. E esse é o contexto que devo informar para o nosso debate. Então eu espero que eu tenha respondido a você, meu amigo, e a todos os que procuram essa informação. Até mais.